Lohana França é professora e tem 27 anos. Há 2 anos, ela se tornou a vereadora mais votada da história de Divinópolis, com 5.462 votos. Foi também a mais jovem eleita da cidade, de 240 mil habitantes, localizada no centro-oeste mineiro. Até há pouco tempo, Lohana era mais conhecida na região, até que participou de um podcast local e viralizou no Brasil. O motivo para isso foi uma espécie de desabafo de Lohana contra o atual presidente da República. Ela falou com uma naturalidade pouco comum no meio político. O conteúdo também foi forte, e o resultado foi a imediata identificação de vários brasileiros em todas as regiões, levando fama instantânea à jovem vereadora. E aí chega o Bolsonaro e é a corrosão total da democracia, porque o Bolsonaro indicou o Aras. E o Aras é um cara que nem estava na lista. Os próprios procuradores não entendem ele como alguém competente para chefiar a Procuradoria-Geral da República. Mas é um cara que não deixa abrir uma investigação contra o Bolsonaro. É um cenário muito parecido com o que a gente vivia na época do Fernando Henrique Cardoso, porque naquela época a gente tinha, se eu não me engano, o nome dele é Geraldo Brindeiro. O apelido dele era Engavetador-Geral da República. Ele não deixava abrir uma investigação contra o Fernando Henrique Cardoso. Nós tivemos grandes escândalos de corrupção, Sudam, Sudene, e nada foi pra frente. Nada. Por quê? Porque não se abria investigação. No governo do PT, o Ministério Público teve autonomia para trabalhar e por isso a corrupção apareceu. Porque enquanto houver investigação, a corrupção vai aparecer. E é por isso que os nossos mecanismos e as nossas instituições, Ministério Público, os juízes, a Polícia Federal, eles têm que ter autonomia, força, independência para trabalhar e fiscalizar mesmo. Político é para ser investigado e fiscalizado. E só tem medo disso quem faz coisa errada. Só tem medo disso quem faz coisa errada. Hoje a gente está num cenário em que o Bolsonaro admite publicamente que troca chefe da Polícia Federal porque está investigando o filho dele. Como que as pessoas que defendem o fim da corrupção apoiam um cara desse? Quando ele assumiu como presidente, a primeira coisa que ele fez foi exonerar o servidor do IBAMA, que multou ele por causa de pesca ilegal. Como que alguém que defende o fim da corrupção apoia um cara desses? Ele corroeu a Polícia Federal, ele troca delegados da Polícia Federal a bel prazer, à medida que essas pessoas investigam pessoas próximas a ele. Ele não indica Procurador-Geral da República que vai ter autonomia e que vai fiscalizar ele como tem que fazer. Ele só indica gente que vai falar amém, presidente. Parabéns, presidente. Então, na verdade, não é que a corrupção acabou no Brasil, é que a corrupção não aparece mais, porque ela não é investigada. É o governo que mais coloca sigilo de 100 anos. Tem sigilo de 100 anos até sobre o cartão de vacina do presidente. Quando o Bolsonaro era candidato, Guilherme, ele falou que ele ia abrir os gastos do cartão corporativo. Você lembra disso, Flaviano? Ele falou que ele ia abrir os gastos do cartão corporativo. E, ao contrário, ele é o presidente que mais gasta no cartão corporativo. A gente banca férias milionárias pro Bolsonaro. E já pensou se fosse no governo do PT? Já pensou se fosse a Lohana prefeito do PV? A verdade é que a indignação dessas pessoas é seletiva. Elas escolhem com o que elas vão se indignar. O próprio Cleitinho, que grita muito contra as lagostas do STF, não fala nada sobre o cartão corporativo do Bolsonaro. E está disposto a abraçar essa vergonha que é esse governo para ser o candidato do bolsonarismo e vencer a eleição. Eu tenho vergonha desse tipo de comportamento. É um cara que troca investigador para não ter problema. É um cara que se comporta como um moleque e que está corroendo as instituições brasileiras. Eu não sou lulista, eu não sou uma pessoa que ama o Lula, mas eu entendo que essa é uma discussão entre a democracia e entre a corrosão da democracia. O Bolsonaro está rasgando a Constituição. É uma PEC atrás da outra porque eles estão rasgando a Constituição. Toda vez que a gente tem uma PEC, a gente está mexendo na Constituição. Eu não sei se as pessoas que veem isso entendem o tanto que isso é sério. E a gente está fazendo isso uma vez atrás da outra, como se não fosse nada demais. Então, eu sou contra o presidente Bolsonaro, eu não tenho a menor condição de apoiar um homem desse. E eu entendo que a saída dele vai ser a melhor coisa para o Brasil. Entre quem entrar, podia entrar o Dória, que ia ser melhor que o Bolsonaro. Lohana não é propriamente uma política de esquerda, pelo menos não hoje. E pelo menos não nos moldes tradicionais. Foi eleita, por exemplo, pelo Cidadania. Hoje está no PV. Sobre a eleição presidencial,
Ela fala também com desenvoltura e também soa diferente em relação ao discurso tradicional. Apoia Lula e Calil para presidente e governador. Como eu vivi muitos benefícios pelos investimentos que o governo do PT fez na educação, na saúde pública, eu entendo que a gente vai crescer e que a gente vai melhorar sim, e por isso eu estou abraçando a pré-candidatura e a possível candidatura do presidente Lula para Brasília. De novo, vou falar, não sou lulista, também não sou calilzista não. Eu acho que a gente poderia ter nomes melhores para o governo de Minas. Mas eu entendo que o Calil fez bem para Belo Horizonte. Na saúde, por exemplo, que eu critiquei tanto o Gleidson, o Calil entregou mais de 30 postos de saúde na gestão dele. Em 6 anos de gestão, ele entregou mais de 30 postos de saúde. Então, são conquistas importantes e Minas Gerais está sangrando na área da saúde.